do Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, então se assentará no trono glorioso. Em sua presença, todas as nações reunirão, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. E o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, abençoados por meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui peregrino e me acolhestes, estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na cadeia e viestes me ver. E os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestistes? Quando foi que te vimos enfermo ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei dirá: Eu vos garanto, todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos menores, a mim o fizestes. Hoje o nosso tema, ele é para mim é a coisa mais importante, o tema mais importante, que é a caridade, que é o amor ao próximo. Esse evangelho de hoje, ele nos deixa uma coisa bastante clara, porque os justos perguntam para Deus, nas palavras de Jesus: quando que eu te vi com fome e te dei comida, quando eu te vi com sede e te dei bebida, te dei água? E Deus responde: todas as vezes que você fez isso para um dos meus irmãos menores, foi a mim que você fez. Disso aqui nós tiramos uma conclusão: que o amor ao próximo, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus automaticamente. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos ama. E todas as vezes que nós amamos o nosso próximo, nós estamos também amando ao próprio Deus. Então foi isso que Jesus quis dizer, e mostra a importância do amor ao próximo, a importância da caridade, a importância de todas as nossas boas atitudes para com o nosso próximo. Em outras passagens isso fica bastante claro também. Então, em certo momento, um homem se aproxima de Jesus, um fariseu, e pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para me salvar? E ele perguntou aquilo para testar Jesus. E Jesus disse para ele: O que você aprendeu? E ele responde: Eu aprendi que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força e com toda a minha mente e minhas energias. E em seguida eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E Jesus respondeu: Você respondeu muito bem, é isso mesmo. Então Jesus nos deixa claro que o maior mandamento é o amor a Deus e em seguida o amor ao próximo. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, nós percebemos que essas coisas estão intimamente ligadas, pois todas as vezes que eu faço bem a um irmão, eu estou amando a Deus. O amor é um sentimento, mas eu entendo que quando ele é colocado na prática, quando nós amamos o nosso próximo, a ação efetiva do amor ao próximo é a caridade. Então nós podemos definir a caridade como isso, como a ação efetiva do amor ao próximo, ou o amor ao próximo colocado na prática. Então a gente consegue entender a importância da caridade. Ela é contrária ao orgulho. Mas por que a caridade ela é contrária ao orgulho? Primeiro, que nós precisamos enxergar aqueles que aos olhos do mundo nos parecem muito pequenos, enxergá-lo como um semelhante. Nós precisamos vencer o orgulho nesse momento. E eu preciso também ter um certo desapego ao mundo, pois se eu for apegado ao mundo, apegado à matéria, eu não consigo ajudar ninguém, pois eu vou entender que o meu tempo ele é muito valioso e eu preciso usar ele só para mim. Eu não vou poder despender o meu tempo para ajudar o próximo. Eu não vou poder doar um material que eu tenho e que o meu próximo precisa, porque eu sou avarento, sou muito apegado ao mundo. Por isso eu preciso estar livre do orgulho
e desapegado do mundo. A caridade, ela pode ser dividida de 3 maneiras. Então, o primeiro e mais elementar é a caridade material. Caridade material, que pode ser entendido como a esmola, a beneficência. E muitos dizem que ela, por ser elementar, por ser muito simples, ela é inútil, porque é muito fácil. Mas não é verdade. Nós vivemos em um mundo de expiação de provas, nós vivemos em um mundo em que nós vamos encontrar várias aflições. Uns terão mais dificuldade que os outros. Se nós temos condições de ajudar o nosso próximo a aliviar a sua fome, aliviar a sua sede, aliviar seu frio, a falta daquilo que é mais necessário até, nós estamos fazendo muito bem para ele, porque para a gente aquilo é muito simples, uma água, uma comida, mas para o nosso próximo aquilo pode ser muito grande, porque ele não tem aquilo. E por ser também a mais elementar, ela deve ser talvez uma porta de entrada na caridade, no amor ao próximo, porque ela é assim, de certa forma, mais fácil. Então nós devemos buscar praticá-la, pelo menos no início, e continuar praticando para sempre, pois estamos aliviando o sofrimento dos nossos irmãos. O que nós temos no Evangelho é quando Jesus conta a história do óbolo da viúva, da esmola da viúva. Jesus estava com seus discípulos na entrada do templo e observando as pessoas fazerem suas doações. E os ricos faziam doações grandes, mas Jesus observa. Vocês estão vendo aquela viúva? Ela está dando apenas algumas moedinhas, mas o que ela está fazendo é maior que os outros, porque os outros estão dando o que sobra, ela está dando até mesmo o que ela precisa. Então ele mostra que não importa a quantidade, mas a sinceridade na intenção de ajudar. Quando nós formos ajudar alguém, através da caridade material principalmente, nós não devemos, em hipótese alguma, humilhar aquele irmão, em hipótese alguma, dar alguma lição de moral, do tipo, por que você não vai trabalhar? Nós não sabemos o que ele está passando. Sempre que possível, nós devemos transformar aquela ajuda de modo a valorizar o nosso irmão. Ele já se encontra numa situação degradante, pedindo, se humilhando. Então, por que não elevar a autoestima daquele irmão? Por exemplo, transformando aquele um pagamento. A gente sabe que alguém pode estar precisando, oferecendo para eles algum serviço que a gente pode, pelo qual nós podemos pagar. Isso é muito bom e eleva também aquele irmão. Frequentemente nós ouvimos um argumento de que quando a gente ajuda, quando a gente dá uma esmola, quando a gente faz alguma ajuda a alguém que está necessitado, nós corremos o risco de sermos enganados. Mas o que tem ser enganado? O grande problema, o maior prejuízo, não é aquele que é enganado, mas é aquele que engana, que está fazendo mal. Aquele que ajudou, ele teve a vontade de ajudar. Mesmo se ele for enganado, não tem problema, a sua intenção era ajudar. E nós somos muito orgulhosos e ficamos indignados quando somos enganados, por exemplo. Mas quem somos nós? Nós também temos um passado de vários erros, se não nessa vida, em outras encarnações. E por que nós achamos que não merecemos ser enganados? Isso é tudo derivado do orgulho. E nós não sabemos também quem nós ajudamos ou a quem repelimos. Talvez um irmão encarnado que se aproxima de nós e pede ajuda, ele tenha sido nosso pai, nossa mãe, nossa esposa em uma outra encarnação, e agora, de estar diante de nós pedindo ajuda, nós estamos repelindo. Então imagine a vergonha do espírito quando encontrar aquele irmão nos planos espirituais. É um motivo a mais pelo qual nós devemos ajudar. E o que Jesus nos ensina
ele é uma das grandes lições da caridade, é quando ele nos diz que a nossa mão esquerda não deve ver o que a nossa mão direita está doando. Então, nesse momento, ele nos dá uma das maiores lições, que é exatamente não dar publicidade às nossas boas ações. Se eu faço alguma coisa boa, eu devo fazer porque eu acredito que aquilo é certo, e não porque eu quero uma aprovação do mundo, que eu quero parecer bom aos olhos do mundo. Nós não devemos esperar recompensa nenhuma do mundo, apenas a recompensa espiritual pela nossa atitude. Então, sempre que formos ajudar alguém, e isso se estende às outras formas de caridade, nós não devemos fazer publicidade disso em hipótese alguma. E a figura que Jesus nos disse, que a nossa mão esquerda não deve ver, ela é muito boa, porque na verdade nós não devemos permitir nem quem está do nosso lado veja o que nós estamos ajudando. Essa presença do sofrimento no mundo, como Jesus nos disse, que no mundo tereis aflições, e nós vivemos em um mundo de expiações e provas, onde o sofrimento é constante, e uns sofrem mais que os outros. Isso é por causa da natureza da terra, como eu acabei de dizer, um mundo de expiações e provas, e nós estamos aqui para melhorar, e precisamos passar por essas dificuldades, uns mais que os outros. E ele é também uma possibilidade de fazermos o bem e de evoluirmos. Pois se tem um irmão sofrendo, quando eu o ajudo, eu estou evoluindo, pois estou desapegando da matéria, estou me livrando do orgulho. Dessa maneira também estou evoluindo, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Frequentemente, nós vemos pessoas que querem mudar o mundo, mas ninguém tem capacidade para mudar o mundo. Mesmo a história nos prova que aqueles que tentaram mudar o mundo, geralmente criaram coisas muito piores. Nós devemos procurar fazer o que está no nosso alcance, ajudar aquele que está do nosso lado, nesse momento, aquele que vai esbarrar conosco no nosso dia a dia. É isso que está ao nosso alcance que nós devemos fazer. Então, ajudar todos aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos pedem ajuda. É dessa maneira que nós vamos tornar o mundo melhor dentro das possibilidades. E além da caridade material, existe uma forma de caridade, que eu acredito até que ela é mais elevada, talvez um pouco mais difícil, que é a caridade moral. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, seus interlocutores, o que é caridade? O espírito responde: a caridade é você agir com bondade, com benevolência com o seu próximo. É você ser indulgente com as imperfeições, ou seja, a gente ser tolerante com as dificuldades do nosso próximo, de ser tolerante com as capacidades do nosso próximo, com as dificuldades dele, aceitá-lo como ele é, entender suas limitações, se colocar no lugar dele, e também é perdoar as ofensas. E a caridade moral, ela fica bastante caracterizada por esses três verbos, que é ser benevolente, é ser indulgente e ser também perdoar aquele que nos ofende. Dessa maneira eu estou sendo caridoso. E todos podem praticar. Caridade moral, ela não depende de matéria, de riqueza. Todos nós podemos, de certa forma, ajudar o nosso próximo. E seguindo principalmente aquilo que Jesus nos ensinou e nos deu como regra de ação, que é fazer com o nosso próximo aquilo que nós queríamos que fizessem conosco. Talvez isso seja a melhor explicação para a caridade moral, quando a gente faz com o outro o que eu gostaria de que ele fizesse comigo. Alguns exemplos: quando eu dou do meu tempo, eu tenho o meu tempo e ajudo alguém com aquele tempo, me dedico aquele tempo a ajudar alguém. Quando eu dou o conhecimento
quando nós compartilhamos o conhecimento, principalmente o conhecimento espiritual, que é o mais elevado e ajuda na evolução, quando nós compartilhamos esse conhecimento, estamos ajudando o outro a evoluir. Quando nós damos bons conselhos, bons exemplos, nós também estamos ajudando. Quando nós temos paciência, aqui a gente entra na indulgência que Kardec nos recomenda no Livro dos Espíritos, como uma das características da caridade. Quando nós visitamos um doente em um hospital, quando nós passamos tempo com algum doente, nós estamos praticando a caridade moral. Em certo momento, Jesus diz no Evangelho que quando nós formos fazer alguma festa, algum banquete, nós não devemos chamar os nossos amigos, os nossos parentes, mas sim chamar os pobres e extropiados. Se for levado ao pé da letra, isso pode nos parecer um absurdo, mas as consequências disso, quando nós vamos interpretar, elas são bastante interessantes. Primeiro, quando ele nos recomenda convidar os pobres e os extropiados, nós podemos entender, nós devemos fazer o bem àqueles que não nos podem retribuir. Quando nós fazemos o bem a quem não pode nos retribuir de forma alguma, a nossa caridade está sendo muito evoluída. Nós estamos realmente amando o nosso próximo. E quando nós chamamos mesmo pessoas que são até desagradáveis, não porque elas queiram, podem ser pessoas tristes, para conviver conosco, compartilhar os nossos momentos de alegria, nós estamos também praticando uma caridade moral com ela. E também, em hipótese alguma, nós podemos esperar retorno quando fazemos o bem, quando praticamos a caridade. O retorno ele não vem neste mundo, não vem na vida terrena, mas o retorno vem sim na vida espiritual, pois quando praticamos a caridade estamos evoluindo e as consequências disso para a nossa vida espiritual serão muito boas. Então, para isso, para que a gente pratique a caridade, nós temos que nos colocar de certa forma acima do mundo, mas não é acima do mundo soberbos, achando que somos melhores que os outros, não é isso, mas não esperando nada em troca, esperando o reconhecimento apenas de Deus, dos nossos mentores. É dessa forma que nós devemos nos colocar acima do mundo. Frequentemente, as pessoas que ajudam o seu próximo, seja por qualquer uma das formas de caridade, elas serão pagas com ingratidão. Tenho certeza que todos aqui já tiveram uma experiência dessa, fizeram o bem para alguém e a pessoa pagou com ingratidão. Isso não deve ser motivo para que a gente não a ajude de novo, ou que a gente desista da caridade, de fazer o bem. Porque senão estamos sendo orgulhosos, tá? Como eu havia dito antes, nós vamos achar que não merecemos aquilo, mas nós não sabemos o nosso passado espiritual. E também nós não devemos esperar nenhum retorno. E algumas vezes a ingratidão neste mundo, ela pode se converter num arrependimento daquele espírito quando desencarnar, e aí sim, como espírito, ele reconheça aquele bem que nós fizemos para ele. Então nós não devemos esperar nada do outro, apenas uma recompensa futura. Para isso, a necessidade de nós termos uma fé em uma vida futura, ela que nos motiva nossas boas atitudes. Quantas vezes nós deixamos de ser caridosos, ou não só deixamos de ser caridosos, como fazemos o mal, como tratamos alguém mal, fazemos alguma atitude. Alguns exemplos: quantas vezes eu não diminuo uma pessoa em uma conversa, simplesmente para parecer engraçado aquelas outras pessoas que estão próximas de mim? Tenho certeza que todos aqui, a maioria já fez isso em algum momento. Então nós devemos olhar para nós mesmos, buscar
através do exame de consciência, através do autoconhecimento, ver as nossas atitudes e ver se eu fiz o mal para alguém, ou ver se eu não fui caridoso. Tenho certeza que nós vamos encontrar várias dessas atitudes no nosso dia a dia, e é só identificando essas atitudes é que nós podemos melhorar e podemos evoluir. Então, no livro de Celso, No Caminho da Luz Universal, ele define muito bem o objetivo da mediunidade. Então, eu vou ler aqui um pequeno trecho. O objetivo da mediunidade é a evolução espiritual através da caridade e do resgate kármico, a correção dos erros praticados no passado espiritual. Então, aqui agora nós entramos na caridade espiritual, que é a terceira forma de caridade. E nós percebemos que o objetivo da caridade, ele é buscar ajudar o nosso próximo para garantir a nossa evolução. Em uma última instância, quem ganha somos nós mesmos. E o objetivo da mediunidade é praticar a caridade. Então é isso que nós devemos ter em mente quando viemos trabalhar no templo. Que o objetivo da mediunidade é ajudar o nosso próximo. E não obter nenhuma vantagem, seja de qualquer natureza, para nós mesmos. E aqui no templo a gente pratica a caridade espiritual de várias maneiras, como através da cura física e espiritual, nossos trabalhos de cura, através do atendimento aos pacientes, uma forma também de caridade, pois estamos levando consolo, levando o conhecimento àqueles irmãos que necessitam, através dos resgates espirituais, em que resgatamos vários espíritos. Estamos praticando aqui a caridade através da mediunidade. Então isso mostra também a grandeza do nosso trabalho. E essa que tem que ser a mentalidade do médium. Quando nós formos trabalhar em qualquer tipo de trabalho aqui do templo, temos que ter em mente que estamos ali para ajudar o nosso próximo, e não para resolver os nossos problemas, para obter benefício. Não é isso. Nós estamos aqui para ajudar. E vamos ter sim a evolução dos nossos espíritos através disso, e também a gratidão de muitos espíritos que são resgatados, que são curados. Então eu falei aqui agora das 3 formas de caridade, e ainda na caridade espiritual, para a gente concluir, existe aquele trecho, aquele trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, Coríntios 12 e 13, em que São Paulo nos narra, nos expõe os dons dos espíritos. Quais são esses dons dos espíritos? Os dons do espírito é o dom de curar, o dom de fazer profecias, o dom de fazer milagres. Numa visão espírita, fica muito claro que ele estava se referindo às diversas formas de mediunidade. Em seguida, ele diz que todas as formas de mediunidade, na nossa visão, os dons do espírito são importantes, mas uns são mais importantes que os outros, e que nós devemos buscar os mais importantes, os mais elevados. Mas depois ele diz: agora eu vou ensinar para vocês um caminho melhor ainda. E quando ele diz isso, ele começa aquele trecho que nós conhecemos muito bem, talvez uma das passagens mais famosas da Bíblia: ainda que eu falasse a língua dos homens e anjos, se eu não tiver amor, eu não seria nada. E ele deixa muito claro que mesmo que eu tenha todos os dons do Espírito, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Nós podemos trazer para a nossa realidade espírita. Se eu tiver a mediunidade muito boa, se eu conseguir praticar várias formas de mediunidade, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Ele nos deixa claro que o objetivo então da mediunidade é a prática do amor ao próximo. Jesus nos disse no Evangelho que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Todos os seus ensinamentos giraram em torno disso. Mas um pouco antes de morrer, ele nos disse: agora eu vos dou um novo mandamento,
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E em seguida ele diz: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E nós sabemos muito bem o que Jesus fez. O Espírito, do seu tamanho, do seu grau de evolução, encarnou para nos trazer um ensinamento que leva à nossa evolução. Então, ele deu a vida assim por nós, submeteu a sofrimentos pelos quais não precisava passar. Nós não vamos ter, a maioria das pessoas não vai ter uma oportunidade ou a necessidade de dar a vida pelo seu próximo, pelos seus amigos. Mas isso nós devemos tirar como conclusão de que não tem limites para o amor que nós devemos ter com o nosso próximo. Mesmo que nós não possamos dar a vida, e tomara que não tenhamos que dar a vida por ninguém, nós devemos amar o nosso próximo, custe o que custar. É essa interpretação que nós devemos ter. E São João Evangelista, também quando já bastante velho, ele que foi o único dos apóstolos, dos 12, que não teve uma morte violenta, ele morreu de velhice. Talvez ele tenha sido uma pessoa que mais entendeu os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do amor ao próximo. Pois ele dizia, quando já bastante velho: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E as pessoas perguntavam: por que você sempre diz isso? Só isso. Ele fala: porque se você fizer isso, já basta. E nós aprendemos então que o amor é o que nos salva, o amor é o que nos faz evoluir, o amor ao próximo e a caridade. E Kardec, quando ele, em sua obra, ele nos disse, talvez o que fica como a bandeira do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Mantendo e seguindo todos aqueles ensinamentos de Jesus. Quando nós somos caridosos, nós estamos nos salvando, pois estamos evoluindo. E como conclusão, nós podemos concluir que quando amamos o nosso próximo, praticamos qualquer uma das 3 formas de caridade, o maior beneficiado disso somos nós mesmos. Então assim eu agradeço a todos.